Daqui a pouco, na última edição, ainda vamos rever os comentários na íntegra de Marcos Mendes na edição das 10. Para já, Filipe Caetano, muito boa noite. Vamos então à análise deste dia de campanha. Boa noite, Lara. Vamos então à análise da campanha eleitoral, num dia em que José Sócrates e Passos Coelho surgiram pela primeira vez ao lado dos candidatos que apoiam. Como tem sido habitual neste Combate Blogs especial, tenho em estúdio 2 bloggers. Esta noite estão aqui comigo o Miguel Morgado, do Cachimbo de Magritte, e o Ricardo Alves, que escreve no Esquerda Republicana. Vamos então ao debate e começo pelo Miguel. Boa noite, Miguel. Olá. Hoje o dia foi marcado pela presença dos 2 líderes dos maiores partidos, também, obviamente, José Sócrates como Primeiro-Ministro. Como é que viste, como é que estás a ver esta campanha e como é que viste esta presença dos líderes partidários? Entramos numa nova fase da campanha eleitoral? Não, a presença que para mim é mais estranha é de facto a do Primeiro-Ministro José Sócrates. Vamos lá ver, o Partido Socialista e o Governo e José Sócrates passaram os últimos meses a bombardear o país, a dizer que sem o orçamento, sem a colaboração do PSD, haveria uma imensa instabilidade, aquelas medidas que o Governo propõe são absolutamente necessárias para salvar a pátria. E apoiam um candidato que diz que se for Presidente da República, ou implicitamente diz que se for Presidente da República, só está disponível para trabalhar com governos que tenham o programa do Bloco de Esquerda. Depois vem o Francisco Assis dizer que haverá instabilidade política se Cavaco for eleito. Bem, não pode haver maior cenário de instabilidade política se Manuel Alegre for eleito. Isto mesmo do ponto de vista dos socialistas. Por isso a presença de José Sócrates é absolutamente contraditória e, aliás, o apoio do Partido Socialista ao candidato Manuel Alegre é perfeitamente esquizofrénico. Por outro lado, eu também queria dizer qualquer coisa sobre as declarações de Manuel Alegre sobre a mutilação da democracia, que é o resultado de uma reeleição do presidente Cavaco Silva. Todas as vezes que há eleições, eu sou obrigado a falar nisto, porque isto é um ataque ao espírito democrático. Isto põe em causa as condições mais elementares de sobriedade do debate público. Dizer que se um candidato ganhar é uma afronta à democracia é a maneira mais ignóbil em democracia de desqualificar o próprio adversário. Por isso, este papão do fascismo, cada vez que um candidato que não é da esquerda pode ganhar eleições, é uma tentativa perpétua de certos elementos da esquerda política em Portugal de infantilizar o eleitorado. Não pode haver maior atentado à democracia do que esse. Vamos abrir o debate ao Ricardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Concordas com esta posição? Não concordo realmente. Ao contrário do Miguel, não acho que o programa do Manuel Alegre possa resumir-se ao programa do Bloco de Esquerda. O Manuel Alegre Ele tem feito o possível por dizer isso. O Manuel isso. Alegre tem um programa político que encaixa na ala esquerda do Partido Socialista, digamos assim. Não é o programa de José Sócrates, mas é um programa ligeiramente mais à esquerda. Nomeadamente na defesa dos serviços públicos é muito mais afirmativo do que José Sócrates, o que é particularmente importante no momento em que vamos atravessar uma crise económica e em que o candidato que está a tentar a reeleição é um candidato que tem dito publicamente, há poucos dias, uma senhora que para procurar uma instituição que não é do Estado, tem dito que vai ser o candidato que vai ter uma atenção, vai ser o presidente que terá uma atenção particular à escola privada, e é o candidato que realmente poderá abrir espaço para um desmantelamento do Estado Social em Portugal. Quem? Cavaco Silva. Isso porque deve ser neste momento está a concorrer para um segundo mandato. É verdade que foi eleito há 5 anos com a diferença mais curta de sempre numa eleição presidencial em Portugal. Apenas 60 mil votos. Num segundo mandato, todos os presidentes têm sido muito diferentes daquilo que costumam ser no primeiro. Sabemos que Ramalhianos criou um partido no segundo mandato, Mário Soares atacou ferozmente o então primeiro-ministro Cavaco Silva no segundo mandato e Jorge Sampaio, no segundo mandato, nomeou um governo para o demitir logo a seguir. Cavaco Silva, no segundo mandato, será presumivelmente muito mais fiel àquilo que é realmente. Cavaco Silva vai dissolver o governo para abrir as portas à direita, como é uma questão disse, que tem estado cada vez Silva. mais na ordem do dia nos últimos dias. Ele já disse que, na segunda-feira, numa entrevista, que não pode dizer se vai dissolver ou não. Na quarta-feira já diz que não exclui que se acrescente a crise política à crise económica. Claro, mas quem é que em Portugal não sabe isso? Quem é que em Portugal não sabe isso? Qual é o candidato sério à presidência da República que não põe em cima da mesa uma hipótese que o país todo põe? É preciso ser cego e surdo para não perceber que, de facto, há condições de instabilidade em Portugal. Quer dizer, qual é a surpresa aí? Eu ficaria muito mais surpreendido um candidato que diz não, isto não tem problema nenhum, há perfeitas condições
para se governar, Portugal não enfrenta nenhuma crise social. Então estás a dar razão aos argumentos do próprio governo, que tem, pela voz de Francisco Assis, por exemplo, pedido calma ao candidato a presidente. Mas o meu primeiro argumento era precisamente que Francisco Assis e o Partido Socialista é, de todos os atores políticos neste momento, quem tem menos legitimidade para avançar uma crítica desse tipo, porque de facto Manuel Alegre representa uma ameaça de instabilidade política muito mais feroz, inclusivamente para um governo socialista, do que qualquer outro dos candidatos. Isso parece-me ser evidente. O Ricardo diz que não há problema nenhum, porque na verdade Manuel Alegre identifica-se como a ala esquerda do PS. O que eu falei há pouco é que o apoio de José Sócrates, que por enquanto ainda é o secretário-geral do Partido Socialista, e das pessoas mais influentes do Partido Socialista ao lado da candidatura de Manuel Alegre, são contraditórios. Manuel Alegre é contra uma parte substancial deste orçamento que José Sócrates disse ao país e à Europa que era absolutamente crucial para a nossa salvação. Se não há aqui uma contradição, não sei onde é que haverá. Ricardo, querias rebater e já agora acabo por perguntar, e os outros candidatos, que papel é que têm nesta eleição? Haverá certamente contradições, porque Manuel Alegre, na realidade, e esse é um dos seus problemas, é uma das suas qualidades e um dos seus defeitos, representa, tem sido sempre a posição dele, a ambição de uma coligação entre o PS e setores mais à esquerda, que seriam um bloco de esquerda, que é algo que nunca foi tentado no governo em Portugal, deve ser dito. E que é politicamente contraditório. Nunca foi tentado porque é politicamente contraditório. Nunca foi tentado e não sabemos como funcionaria. Relativamente aos outros candidatos, eu gostaria de dizer rapidamente que acho que devia haver uma palavra de justiça para o José Manuel Coelho, que não foi convidado para os debates que houve, não teve hipótese de bater com os outros candidatos e algo vai mal quando o sistema separa assim um candidato e que tem um discurso populista e popular e que tem criticado o regime jardinista e que por isso se torna extremamente simpático às pessoas, o que é estranho porque era uma questão que estava resumida à Madeira e ele de certo modo conseguiu colocá-la no âmbito nacional, que é uma das surpresas da campanha. Miguel, também gostaria de perguntar isso. Que papel é que têm os outros candidatos? Sabemos que à esquerda existe muita escolha, muita representatividade, e à direita não tanta. Até eu arrisco dizer que a candidatura de José Manuel Coelho não é uma candidatura de direita, apesar de estar virada ou direcionada para o PND. É candidato do PND. Mas como é que vês os outros candidatos nesta campanha? Bem, parece-me que Francisco Lopes tem uma candidatura perfeitamente coerente, segue a estratégia do Partido Comunista e por isso não há nada a dizer, não se esperam surpresas daí. A grande surpresa aqui, a grande incerteza é em torno do favor do apoio eleitoral que terá a candidatura de Fernando Nobre. Até que ponto é que as críticas que ele tem feito consistentemente a Manuel Alegre vão ter algum resultado junto do eleitorado socialista. Essa é que é a grande incerteza. Já agora, sobre o José Manuel Coelho, como é que avalias a sua prestação? Não faço comentários sobre a candidatura. Sobre essa candidatura. Sei que o Ricardo também queria fazer um comentário em relação ao Defensor Moura, Sim, que é um deputado socialista e foi Presidente da Câmara de Viana do Castelo pelo Partido Socialista. Mas que era praticamente desconhecido no âmbito nacional e que com esta campanha se torna uma figura conhecida e que teve o melhor debate contra Cavaco Silva nesta campanha e foi extremamente contundente. Por causa da história da tenda, não? Atrapalhou o atual candidato, o que foi surpreendente e positivo, penso eu. Em relação aos próximos dias da campanha e aquilo que resta desta campanha, a tua perspectiva, achas que a vitória está garantida à primeira volta de Cavaco Silva? Não, em democracia nunca há vitórias garantidas. É claro que o Cavaco Silva é o favorito para ganhar estas eleições, tem fortes probabilidades de ganhar à primeira volta, mas eu, ao contrário de alguns arautos da democracia que por aí andam, acho que realmente as coisas só se decidem no dia das eleições. Rebate, Ricardo? Eu acho que realmente a eleição ainda está em aberto. Ainda não sabemos como o eleitorado vai votar. As sondagens falham sistematicamente. Há uma tendência em todas as eleições presidenciais para as sondagens preverem uma percentagem maior para o candidato que vai à frente, que depois, na realidade, acaba por ter menos pontos, o que aconteceu com Jorge Sampaio, Mário Soares, e há uma tendência para subestimar alguns candidatos, os outros candidatos mais pequenos em geral. É previsível que o Francisco Lopes, por exemplo, que é o candidato do PC, que tem um discurso do PC, tenha um resultado habitual do PC, que andará pelos 8, 9%, exato, talvez com mais 1% do Bloco de Esquerda. Mas eu penso que ainda está tudo em aberto. Ok. Muito obrigado pela vossa presença. Foi assim mais um Combate Blogs especial. Nós regressamos na próxima segunda-feira para analisar a última semana de campanha eleitoral. Muito boa noite. É contigo, Lara.
Boa noite, Filipe.